Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Aqui em Atos dos Apóstolos 17, o apóstolo Paulo ele chega na cidade de Tessalônica. Ele começa a pregar em Tessalônica, começa a ganhar gente para Jesus, começa a fazer muitos milagres em Tessalônica, e houve um movimento na cidade. Diga comigo, movimento, né? A notícia correu, né? Gente curada, igreja, o trabalho acontecendo. Os religiosos ficaram com inveja, e como sempre ficaram, e vão e tentam prender Paulo. Mas Paulo foi avisado e escapou antes, foi para Bereia, outra cidade. Só que eles, para não ficar por baixo, como não acharam Paulo, prenderam outro irmão que tinha hospedado Paulo. O nome desse irmão, Jasson. E levaram Jasson preso no lugar de Paulo, e levaram Jasson diante do tribunal. E quando eles chegam com Jasson diante do tribunal, olha o que aconteceu no seu versículo de número 6. Atos dos Apóstolos 17, 6. Vamos ler? O que é que diz? E não achando, trouxeram Jasson, o homem que hospedou Paulo, e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando. O que eles clamaram? Disseram assim, vamos lá. Estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Olha o que eles disseram. Doutores, o juiz falou, por que vocês prenderam esse homem? Qual a acusação? Eles disseram, estes homens têm alvoroçado o mundo, e agora chegaram aqui na nossa cidade em Tessalônica. Agora eu pergunto para vocês, que tipo de alvoroço Paulo e os outros discípulos estavam provocando no mundo? Qual era o tipo de alvoroço? Eles iam para as praças, jogavam pedra na prefeitura, e eles levantavam placas e diziam, abaixa o governo. Era isso que eles faziam? Era esse alvoroço que eles faziam? Que tipo de alvoroço que era? Hã? Que tipo de alvoroço que era, gente? Era um alvoroço bom ou ruim? Era alguma coisa que prejudicava a população, a sociedade, ou melhorava a população e a sociedade? A Bíblia diz que Pedro, passando na rua, a sombra dele curava doente. Isso é uma bênção para a sociedade. Você já pensou? O povo de Deus chegar na porta do Hospital Santa Maria, e aqueles que estão na fila com a senha, você passar e eles levantar e foi embora. Isso é uma bênção para a sociedade. Digam amém. Pessoas que estavam no mundo do crime, entregavam as armas e não queriam mais o crime. A Bíblia diz que teve uma cidade que as pessoas que tinham artes mágicas, pessoas que tinham aqueles livros de magia, ocultismo, entregaram a vida para Cristo, fizeram uma fogueira e queimaram os livros. Diz que foi uma fortuna de livros de magia sendo queimados. Então as cidades eram libertas. Lugares que haviam possessões demoníacas, pessoas que viviam endemoniadas eram libertas. Jesus chegou em Gadara, tinha um cidadão em Gadara endemoniado que ficava no caminho, ninguém passava naquele caminho. Alguém tinha que fazer compra tal, e dizia assim, o quê? O louco fica lá, hein? Passa lá para você ver o louco. Então, imagina uma mãe que mandava um filho fazer alguma compra, alguma coisa, dizia, não vai por aquele caminho, o louco está lá. Se vê ele, corre! Porque ele perturbava a cidade. Jesus chega lá e manda os demônios embora. E agora o homem está lá de fato e gravata na cidade, arrumando emprego, trabalhando. Então, era um alvoroço, mas um alvoroço positivo. Digam amém. Um alvoroço positivo. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. Um alvoroço positivo. Então nós precisamos entender sobre isso. Que as pessoas precisam olhar para nós e falar assim, estes aí que têm alvoroçado o mundo. Quem não gosta vai dar um jeito de te acusar. Mas vai te acusar de quê? Vai te acusar de estar fazendo coisa boa. Vai te acusar de estar melhorando, de estar libertando pessoas. Diga amém. Essa é a verdade. Nós somos esse povo que onde a gente chega, onde nós chegamos, nós melhoramos o lugar, nós melhoramos o ambiente, nós transformamos para o bem. Estes que têm alvoroçado o mundo.
Agora, entenda que muitas vezes nós como igreja só estamos fazendo barulho. Diga comigo, barulho. E barulho não melhora a cidade. Às vezes nós fazemos muito barulho sem obras concretas, sem libertação, sem, sabe, isso não melhora. Nós temos que agir como igreja. Por isso que eu falei no início, nós oramos ainda há pouco: Senhor, eu quero ser usado como igreja. Como eu tenho sido usado como igreja? O que eu tenho feito como igreja? Como membro do corpo, qual a minha ação para provocar mudança no lugar que nós estamos? Senão é só barulho. Digam amém. Senão é só barulho. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. Às vezes nós fazemos muito barulho e pouca mudança. O bairro precisa saber que aqui são os crentes que realmente estão mudando a sociedade, estão mudando o bairro, estão mudando a realidade. Mas às vezes nós fazemos barulho. Às vezes nós fazemos barulho. Criamos inimizades ao invés de criar amizades. Tem uma historinha que acho que eu até já contei aqui. Conta-se que lá na Bahia, lá no Brasil, a igreja estava tendo muito problema de barulho com a vizinhança. Sempre o pessoal reclamava na polícia que a igreja fazia muito barulho. Aí um dia o delegado falou com o pastor, falou assim: pastor, é o seguinte, eu não quero ter mais reclamação, porque se tiver reclamação de novo, de barulho da igreja, nós vamos aí e nós vamos resolver a situação de uma vez por todas. Aí o pastor marcou uma vigília, a vigília está acontecendo, e o louvor está acontecendo, e aquele barulhão e tal, de repente chegou a polícia e mais uns 50 soldados. E o delegado entrou e falou assim: pastor, pare o culto aí, eu avisei que a gente ia vir aqui, hoje isso tem que ser resolvido, de hoje não pode passar. Eu preciso saber aqui, quem aqui é membro dessa igreja? Eu quero que os membros da igreja, pastor, o senhor fica desse lado, eu quero que os membros da igreja fiquem do seu lado. Quem aqui é membro da igreja, assíduo, não falta os cultos? Quem aqui é participante ativo da igreja? Por favor, fique do lado do pastor. O pastor foi, a esposa dele deu uma olhada para ele assim, falou: vem. Aí ela levantou e foi. Uma velhinha que estava na frente levantou e foi, ficou do lado do pastor. O velhinho falou assim: eu vou do lado do meu pastor, e foi também. Os outros irmãos foi que eu também. Agora, quem não é, gente, eu estou falando, quem é membro da igreja fica do lado do pastor aqui, e quem não é membro da igreja pode ficar aqui. Se você só vem aqui esporadicamente, fique do outro lado. Os irmãos, alguns obreiros estavam em pé, até sentou, disfarçou, tirou a gravata e ficou desse lado aqui. O delegado falou: mais uma vez, quem é membro do lado do pastor. Aí mais uns 2 ou 3 tomou decisão e ficou do lado do pastor. Ele olhou para o pastor e falou assim: pastor, então é o seguinte, falei que ia resolver. O senhor e os seus poucos membros aí, vocês podem continuar a vigília, porque vocês realmente são comprometidos com a casa. O resto vem aqui fazer barulho. Leve, né? Leve os que vêm aqui só para fazer barulho. Olhe para o seu irmão e fala assim: irmão, para de fazer barulho. Está na hora de produzir, fazer coisa de verdade. Que às vezes a gente faz muito barulho e pouco fruto. Quem está me entendendo? Os que alvoroçam o mundo chegaram aqui. Nós somos o povo que alvoroça o mundo, mas porque nós chegamos praticando e fazendo e movimentando. Amém ou não amém? Hoje você vai sair daqui com a unção para fazer um movimento, para ser uma bênção, porque o Amã falou assim: rei, tem um povo aqui que tem uma lei diferente, eles são regidos por essa lei, eles não são igual todo mundo, eles jogam para cima, eles caem em pé e saem andando, esse povo, eles têm algo diferente. Esse povo é o povo de Deus.